Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este que é mais do que um canal, é um verdadeiro projeto de vida, a Bíblia em resumo. Eu sou Maurício Quieco e desde a minha infância, desde a minha juventude, eu tenho uma aproximação muito grande com o mundo cristão em especial e, claro, com a Bíblia Sagrada. Por mais que este canal não tenha o objetivo de trazer doutrinas católicas ou protestantes ou de outras religiões em específico, nosso foco principal aqui, nosso grande objetivo, é trazer um entendimento, um conhecimento bíblico que possa ajudar você a compreender melhor o livro sagrado. Muitas vezes a Bíblia ela é interpretada, ela é apresentada de formas tão robustas, né? Com interpretações às vezes tão aprofundadas, que aquela leitura mais simples, mais prática, mais óbvia, ela acaba ficando de lado. Então esse é o nosso objetivo. Não é deixar de lado a leitura da Bíblia, ao contrário. É fazer com que você possa sim fazer a leitura da Bíblia, mas tendo um apoio que te possa orientar e te trazer algumas informações muito práticas e objetivas. Seja você cristão, seja você não cristão, independente de qual seja a sua opção religiosa, ou até mesmo se você não tiver uma opção religiosa, esse canal é feito para todos. Aqui a gente não tem como objetivo doutrinar ninguém, converter ninguém, ao contrário, o grande objetivo é apenas e tão somente compartilhar as informações bíblicas de uma forma neutra, de uma forma simples e muito objetiva. Eu peço então nesse momento que você se inscreva no nosso canal, ative a sineta de notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você gosta, e assim a gente consegue disseminar ainda mais esse conteúdo tão valioso. Caso você esteja iniciando a experiência no nosso canal por este vídeo, eu recomendo que você vá lá no vídeo 0, Conceitos e Origens, e você vai compreender que a nossa playlist é uma sequência. A gente apresenta todos os livros bíblicos numa sequência muito prática, iniciando pelo vídeo 0, Conceitos e Origens, e, claro, seguindo ali a sequência bíblica da maneira como ela é. E o último convite que eu faço antes da gente iniciar o conteúdo desse vídeo é para que você dê uma olhadinha. Logo abaixo ao vídeo, aqui na descrição, você tem 2 links. Nós temos um livro da Bíblia em resumo, que é um livro que foi escrito ao longo de quase 7 anos de estudo, que foi desenvolvido para que a gente tivesse esse material hoje para compartilhar com você. Então, por que nós temos 2 links? Você pode baixar o livro gratuitamente, sem problema algum. Você baixa em PDF no seu computador, no seu celular, no tablet, onde você achar melhor. E claro, se você quiser contribuir com o nosso projeto, você tem um link também para comprar o livro. Tá? Então você está vendo aí que na verdade a gente oferece o livro gratuitamente e aquelas pessoas que querem ajudar o nosso programa, o nosso projeto, pode fazer a aquisição desse livro, vai chegar aí na sua casa. O grande objetivo desse projeto, com a venda do livro, é fazer com que o conteúdo bíblico chegue cada vez a mais pessoas, a mais e mais longe, a mais famílias, e também a gente utiliza a parte dos lucros para poder fazer auxílio de instituições que necessitam na região aqui onde eu moro, que é Cotia, na Grande São Paulo. Então, esses são os recadinhos e agora a gente vai para o conteúdo deste vídeo. Vamos lá? Bom, então nesse vídeo nós apresentamos não apenas mais um livro, que é 1º Macabeus, mas também a gente está entrando num novo subgrupo dos livros históricos no Antigo Testamento. E como vocês sabem, sempre que a gente faz uma troca desses grupos, a gente faz aqui uma parada para explicar o contexto de estudo. Então nós deixamos para trás agora a literatura midrástica, com aqueles 4 belos livros que foram abordados aí para trás, e a gente inicia agora um subgrupo, que é o último subgrupo dos livros históricos, que ele não tem um nome definido. Então ele é conhecido e reconhecido como livros dos 2 séculos antes de Cristo. Apenas isso. São livros de grande importância. Esse subgrupo ele é representado por apenas 2 livros, 1º e 2º Macabeus, e vocês já vão entender o porquê desse nome e até o porquê desses livros, né? Mas algo bem interessante é, vocês estão percebendo que ao longo de toda essa apresentação, de toda essa abordagem, fica muito claro e muito didático que o Antigo Testamento ele vai nos apresentando gradualmente a história passo a passo desde a criação até o período cristão. Então vocês devem já estar compreendendo essa caminhada até de uma forma muito lógica, né? Então há a criação, Adão e Eva, e a gente foi passando livro a livro e a Bíblia de fato vai explicando passo a passo. Daí a importância desse livro tão maravilhoso para a história da humanidade, não apenas para a história de cristãos, judeus
e outras doutrinas religiosas que utilizam a Bíblia como o seu livro, por uns sagrado, por alguns como um livro de doutrina mesmo, né? Nem todas as religiões têm na Bíblia o entendimento de um livro sagrado. Mas é um livro que, de fato, é maravilhoso nessa apresentação. E olha só que interessante, esses dois livros eles têm uma importância muito grande, porque eles basicamente são os únicos registros existentes no contexto bíblico sobre um período, que é o período do pós-exílio até a chegada de Cristo. Então vamos compreender que é um período ali de 200, 300 anos mais ou menos, antes de Cristo. E esses dois livros eles apresentam para a gente, de fato, a história, o que aconteceu nesse período, né? Quais foram os principais acontecimentos que acabaram envolvendo e acometendo o povo de Israel, que, como a gente já percebeu, era um povo tão massacrado, invadido e saqueado, né? Então, essa é a grande importância desse conjunto de livros, porque primeiro e segundo Macabeus vão explicar para a gente o que aconteceu nesse período, do pós-exílio, claro, alguns anos depois já do pós-exílio, até proximidades ali da chegada de Cristo. Como que o povo de Israel acaba se envolvendo com os romanos, que culmina, claro, ali no momento já do Novo Testamento, no período cristão, todos aqueles acontecimentos com o Império Romano envolvido com a vida judaica. Esses dois livros ajudam a gente a entender tudo isso. Eles preparam o nosso conhecimento para o Novo Testamento. Algumas doutrinas, elas não aceitam esses livros dentro do seu conjunto bíblico, né? Porque são livros escritos em grego e também possivelmente escritos fora dos limites da Palestina. Então, esse é o único motivo. Se você, que está aí do outro lado, é uma pessoa que participa de uma doutrina que não utiliza esses livros no seu conjunto bíblico, eu faço o convite para que você mergulhe nele. Ele é muito interessante, mesmo que você não o reconheça como sagrado, né? Não o reconheça como um livro de fato bíblico, mas ele é um livro científico e histórico muito interessante, justamente por nos apresentar essa lacuna do tempo, que outros livros acabam não falando sobre ela, esses 200 anos antes da vinda de Cristo. Bom, mas vamos então falar do primeiro livro desse subgrupo, né, que são os livros dos 2 séculos antes de Cristo. É um livro chamado Primeiro Macabeus, é um livro relativamente curto, mas nem tanto, ele tem 16 capítulos, só que é um livro muito intenso, ele tem um conjunto de informações, de fato, bastante intenso, bastante pesado, né? A gente já comentou aqui, você já deve ter visto vídeos para trás, que alguns livros bíblicos do Antigo Testamento, em muitos momentos, eles se tornam um pouco repetitivos, né? Eles vão apresentando e reapresentando as mesmas histórias com outras roupagens, com outras versões. Aqui não. Aqui em 1º e 2º Macabeus, a gente tem informação nova atrás de informação nova, de tudo o que aconteceu nesse período. E é um livro realmente bastante intenso. Ele é um pouco pesado, né, a leitura dele, porque é muita guerra, muita batalha, muita morte, mas é um registro muito interessante desse período mesmo. Vamos entender por que o nome Macabeu. Bom, para começar, a gente vai entender o que o livro 1º Macabeus nos diz. É um livro que ele vai explicar para nós algumas histórias muito interessantes sobre a resistência dos judeus diante do avanço do reinado e do Império Grego. Então, a Grécia, nesse pós-exílio, né, que a gente sabe que o exílio foi babilônico, assírio e depois persa, então a Pérsia tinha se transformado num grande império, um vasto império, ela vai perdendo seu espaço para os gregos, né, numa sucessão de monarquias gregas. E diante desse avanço grego, um dos principais focos dos gregos não era apenas avançar territorialmente, né? Esse não era o principal objetivo deles. Claro que era talvez o primeiro passo, mas depois que eles avançavam territorialmente, e eles foram fazendo isso de uma maneira muito forte, eles entravam com um sistema tributário, com um sistema político, econômico, e também eles envolviam e mudavam a forma de cultura e religião dos povos que eles conquistavam. Aí entra o problema com os judeus, porque os judeus, eles historicamente foram assediados por vários povos, e em muitos casos mantinha-se a liberdade para que eles pudessem praticar a religião deles.
Nesse avanço apresentado pelos macabeus, os gregos não permitiam. Eles entravam de fato para mudar tudo, para fazer uma grande conversão, uma grande revolução pelo fio da espada, né? Você não segue os nossos preceitos culturais e religiosos, você morre. Isso começou a assustar demais os judeus. E aí, nesse cenário, aparece Matatias, que era um sumo sacerdote judeu muito importante, muito conhecido na região toda de Judá, e seus 3 filhos, Jonatas, Simão e, talvez o principal deles, Judas Macabeu. Então, o livro fala da história dessa família em especial, como eles lideraram essa resistência maravilhosa que os judeus tiveram diante dos gregos. Maurício, mas tá bom, o que é Macabeu? É o sobrenome dele? Não. Macabeu era um apelido desse Judas, que é um dos filhos de Matatias. Macabeu é uma palavra grega que quer dizer martelo. Então, daí você já entendeu o sentido do apelido. O peso da mão dessa família, de fato, o peso deles diante daqueles tiranos. Então, eles atuaram realmente de uma maneira muito forte, muito incisiva, batendo mesmo o pé no chão, militarmente falando, e conseguindo uma resistência fantástica, talvez uma das resistências mais impressionantes que os judeus já conseguiram fazer na sua história. Então, esse é o contexto de todo o livro 1 Macabeus. E vocês vão ver que o 2 Macabeus, no próximo vídeo, ele não necessariamente reflete uma continuidade exata ao que acontece nesse primeiro. Diferente de outros, né? A gente viu livros aí para trás que geralmente quando você tem o livro 1 e o 2, eles são uma sequência exata. Aqui não necessariamente, você vai ver. Então esse é o contexto. Matatia e seus 3 filhos, como judeus convictos, fervorosos na fé a Javé, lideram por anos uma grande resistência contra os gregos. Agora vamos aos fatos mais relevantes para você entender em alguns passos como isso tudo aconteceu. Bom, então o primeiro grande fato relevante para você compreender é a presença do império e do reinado grego. Então, durante muitos anos, naquele pós-exílio que os judeus passaram, o Império Persa dominava. Então ele dominava praticamente ali da Etiópia, Egito até a Índia, né? E aí, claro que gradualmente, como a gente já sabe que aconteceu na história, os ciclos imperialistas eles iam mudando, né? Era um povo que conseguia uma supremacia, depois era outro. Então esse Império Persa ele vai perdendo a sua força e o Império Grego, né, o reinado grego, ele vai avançando sobre vários territórios que os persas tinham domínio. E aí, desse avanço, um grande monarca grego chamado Alexandre, ele não tinha filhos. E aí, próximo da sua morte, depois de ter conquistado um monte de terra, ele acaba dividindo o reinado grego entre os principais oficiais, aqueles que tinham o maior respeito diante desse rei Alexandre. É aí que entra o rei Antíoco, que é o principal nome, talvez, deste livro, no lado grego, obviamente, não no lado judaico. Então, quem que é o rei Antíoco? Ele, na verdade, se chama Antíoco Epífanes, e ele é um desses descendentes desses oficiais que recebem partes do Império Grego. Então, o rei Alexandre dividiu. Algumas pessoas receberam essa missão, se autoproclamaram rei, então a Grécia passou a ter vários... o reino acabou sendo dividido por alguns oficiais que se proclamaram rei, e essas descendências foram acontecendo. Dessas descendências vem o rei Antíoco. E o rei Antíoco, quando ele vem com a mão mesmo pesada. Ele vem para fazer ainda mais o que estava sendo feito no passado. Então ele estava invadindo ainda mais terras, ele estava colocando toda a estrutura econômica e tributária para funcionar mesmo em prol do reinado grego, e especialmente ele estava partindo para conversões em massa mesmo, para interferir na cultura e na religião daquele povo. Diante da força desse império grego, e pelas histórias que os judeus já tinham passado, muitos começaram já a jogar a toalha no começo, então eles já foram desistindo, nem ofereceram resistência. Quando eles perceberam que vamos de novo, né, para participar de um exílio, ser massacrado, isso, então muitos já foram abandonando o barco, digamos assim, e já entrando ali naquele mando e naquele poderio grego, já se submetendo a tudo que eles falavam.
Aí que entra Matatias e sua família. Matatias, como sumo sacerdote judeu, muito forte, muito organizado, ele lidera um grupo de pessoas e que vai aumentando exponencialmente a cada passo. Então Matatias ele consegue, juntamente com seus filhos, que eu comentei, Jonatas, Simão e Judas Macabeu, ele vai organizando essa resistência. E é uma organização de fato muito bem feita, segundo relatos bíblicos. Ele consegue criar vários agrupamentos, uma boa resistência, ele consegue fortalecer esse grupo economicamente, eles conseguem ter uma visão religiosa diante daqueles fatos que estavam acontecendo. Então, por Javé, eles passaram a fortificar as suas ações. E várias batalhas vão sendo vencidas por esse grupo liderado por Matatias. O nome dele vai se espalhando, a fama dele vai se espalhando. Alguns anos passam, a resistência acontece, e diante ali da proximidade da sua morte, ele reúne os seus filhos e delega a Judas Macabeu a incumbência de resistir e continuar liderando essa resistência diante do Império Grego. E é isso que Judas Macabeu faz, e é por isso que os livros têm o nome de Macabeu, né, que é uma referência ao apelido dele. Durante a resistência liderada por ele, a coisa que o pai tinha feito, Matatias, aquelas proezas, ele consegue multiplicar isso várias vezes. Ele realmente consegue uma resistência ainda mais forte. O rei Antíoco vai ficando enfurecido e a notícia se espalha de uma forma que Israel quase que se blinda dessa invasão. Então o Império Grego ele vai partindo cada vez para mais longe, buscando mais e mais comunidades onde eles conseguem saquear e anexar o seu império, e no lado israelita eles não conseguem avançar porque a resistência desses homens é fantástica. E diante de toda essa força, os judeus eles vão resgatando cada vez mais suas práticas religiosas, o uso do templo. Eles conseguem, de fato, como eu falei, criar uma blindagem, e lá dentro dessa blindagem militar e social, eles não deixam que os gregos interfiram. E isso vai deixando o rei antigo cada vez mais furioso. Chega um momento em que ele se vê diante ali do desespero de tentar invadir aquele lugar, né? Porque ele passou a ser quase que uma missão maligna de vida por parte desse rei. Ele vai para a Pérsia para tentar buscar mais apoio para que ele fortaleça ainda mais o seu império e o seu poder militar. Nesse caminho, nessa ida à Pérsia, ele acaba talvez ali se deparando com todo o mal e todo o pensamento ruim, todas as matanças que ele provocou, e ele se arrepende disso tudo. E nesse arrependimento, ele praticamente vai se afastando do reino e passa a liderança para um filho. O rei Antíoco acaba morrendo, só que esse filho era muito novo. Então, mesmo sendo assistido ali por alguns responsáveis oficiais por essa criança, é dado um golpe, né, nesse breve reinado dessa criança, e um golpe é dado por um cidadão chamado Demétrio, que é um grego de uma família muito influente, e Demétrio se autoproclama rei. Demétrio intensifica ainda mais essa vontade de acabar e exterminar com esse povo liderado por Judas Macabeu. Eles conseguem resistir por muito tempo, porém, gradualmente, o enfraquecimento ele vai acontecendo, até pela perda da capacidade militar. Tantas e tantas batalhas por tantos e tantos anos, um povo tão pequeno, tão reduzido, eles foram sentindo o baque. Nesse período, os judeus eles tentavam até selar alguns acordos. E olha só que interessante, um desses acordos que eles começam a estabelecer para tentar apoio para resistir aos gregos é com um tal de Império Romano que começa a ter uma expressão lá nos lados além Grécia, né? Onde a gente sabe a região da Itália, Áustria, toda a região. E esses acordos começam a ser estabelecidos ainda com Judas Macabeu vivo. E o que acontece? Com o avanço dessas batalhas, chega um ponto em que o próprio Judas Macabeu ele acaba falecendo, as batalhas vão continuando, e com a morte de Judas, o poder é passado para o outro irmão, que é o Jonatas. Então olha só, dessa grande família, Matatias começa a liderança e a resistência, vence muitas batalhas, morre, deixa o trono para o seu filho Judas Macabeu, que faz talvez o mais intenso de todos os processos de resistência judaica, talvez da história. Ele morre, assume o irmão Jonatas.
E Jonatas também tenta fazer um trabalho parecido com o do seu irmão Judas e com o do seu pai Matatias. Nesse período em que Jonatas assume como sumo sacerdote, como líder de todo aquele povo, ele tenta e até consegue um certo período de paz com as descendências do trono grego que também vão assumindo. Que nesse caso, o descendente do momento era lá um descendente de Antíoco chamado Alexandre. Então, talvez por um breve momento eles conseguem ter um período de paz. Acontece que esse Alexandre, que é o que assume o reino grego, faz lá uma parceria com os egípcios e se casa com Cleópatra, a filha do faraó. E aí, o que acontece a partir disso? Os egípcios acabam não obedecendo muito essa parceria que eles fizeram, então os gregos eles começam a ficar um pouco fragilizados. Aí a gente vê o quê? Um momento onde os gregos não estão mais 100% fortalecidos, os egípcios estão começando a querer pensar em novas fronteiras de expansão, e os judeus estão ali meio que cercados por todo mundo que quer entrar novamente no local. E quem ainda está no momento na liderança é Jonatan. Mesmo que no período de Jonatas, com tudo isso acontecendo, eles conseguissem elevar bastante a moral do povo judeu, isso não foi suficiente para resistir a essas novas tentativas de usurpações e de invasões. Então o trono grego foi novamente sendo ali trocado a sua liderança e novas investidas aconteceram. Com medo de que Jonatas possa ser morto, o próprio povo judeu já indica e eleva Simão, que era o terceiro filho de Matatias, ao posto de líder, de chefe de todo aquele povo. E ele consegue, de fato, fazer um trabalho muito bom. Diz a Bíblia, nesse livro, já na sua parte final, que houve um longo período de paz e crescimento, que após todas essas brigas, várias dessas civilizações acabaram ficando muito enfraquecidas e não tinham tanto agora o poder de uma invadir a outra. E nesse período, sob a liderança de Simão, eles conseguem ter ali também mais um momento de paz, de reconstrução, de reânimo, mostrando que a resistência daqueles familiares dos sacerdotes judeus, Matatias e seus filhos, ela foi muito importante para aquele período. O tempo passa e aquele período longo ali de paz e de estabilidade para os judeus vai se acabando. E ainda na governança, sob a governança de Simão, os gregos conseguem novamente tentativas ali de avanço, fazem uma emboscada, matam Simão e o povo eleva o filho dele, chamado João, como novo líder e sacerdote. Então João já era a terceira geração dessa família que fez uma grande resistência para os judeus. Por isso o livro tem uma importância tão grande. Um fato bem legal é que no final do livro é apresentado novamente uma dica, quase que um insight para o que aconteceria lá na frente, dizendo, olha, diante de todo esse assédio, egípcios, gregos e tudo mais, novamente os judeus acabaram estabelecendo uma proximidade e parceria com o tal Império Romano que estava em ascensão. Então, são alguns elementos que mostram a importância do livro dos Macabeus. Vocês vejam que é uma história muito bonita. Essa, de fato, é uma história com H, Ela tem diversos elementos que provam o seu acontecimento real dentro do contexto bíblico, São algumas evidências históricas que podem ser encontradas, podem ser confrontadas com livros anteriores e livros que vieram depois. E até também com a presença de alguns profetas, que vão mais à frente, vídeos à frente, quando a gente vai falando dos vários profetas, vão falar sobre vários fatos que se passaram nesse período. Então, um livro muito interessante. Faço convite para que vocês entrem na Bíblia, primeiro Macabeus, e façam um mergulho bem legal nele. E aqui a gente encerra esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado da abordagem sobre o primeiro livro dos Macabeus. Nunca canso de dizer, é um prazer ter você conosco aqui nessa jornada bíblica. Você, por favor, se não é inscrito, se inscreva aí abaixo, ative a sineta de notificação e também compartilhe esse vídeo com as pessoas que você gosta e que sabe que vão curtir esse assunto. Também faço um convite, na descrição do vídeo lá abaixo você tem 2 links. Você pode baixar o nosso livro, a Bíblia em Resumo, em PDF, gratuitamente. E pode também, se você tiver interesse, claro, auxiliar o nosso projeto comprando o livro. Basta você clicar no segundo link, você vai ser direcionado para a lojinha virtual e o livro chega na sua casa e dessa forma você nos ajuda a ajudar as instituições aqui de Cotia que precisam desse apoio, tá bom?
Eu sou Maurício Queco, espero vocês no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!